Tem o Adelmo Souza, né, que pergunta também. Pessoal, minha grande pergunta é a seguinte: se Henrique Meirelles baixou um decreto alterando a relação de coparticipação de 70, 70, e botou 79, 70, né, a proporção de 70-30 para 50-50, porque não exigimos do ministro Fernando Haddad um decreto 70-30 novamente? Ou seja, se isso foi feito, por que não pode ser desfeito? E se isso pode ser feito numa cadentada do ministro? Então fiquem à vontade também para descascar esse pepino aí que o Adilson coloca para a gente resolver. Mandar abraço também para o Márcio Salles, para o Ronaldo, todo mundo acompanhando aí. Pedir que pode mandar mais perguntas, na medida do possível a gente vai repassando para todo mundo aqui, registrando as participações. Vamos reiniciar a rodada então, se quiserem pegar um pouco dessa questão que foi colocada aqui ou apresentar outras questões para o debate, fique à vontade, começando pela Bárbara novamente. Então, muito interessante aí o que o Alan nos traz, né? Porque para a gente falar assim, vai ter dissídio, não vai ter dissídio, e casa com a outra pergunta que o Adelson, né, perguntou sobre por que o Haddad não vai lá e não dá uma canetada. É muito importante a gente entender o que a gente está fazendo aqui, né? Que momento é esse de discussão de acordo coletivo? Nós estamos classicamente, não estamos ensinando, nós estamos executando a luta de classes. Né? E o fato da gente ter um governo mais alinhado às nossas ideias não diminui essa luta. Né? E nem diz assim, olha, não precisa lutar, não precisa estar tudo posto, ganhamos, vencemos. Não vencemos. A luta de classe ela é histórica e ela precisa ser construída com muita organização e com muito volume. Né? Nesse momento, e quando eu falo em volume, eu falo de volume, por exemplo, quando eu até falei na semana passada, quando a gente faz uma assembleia, aí sempre tem alguém da Petrobras, né, querendo saber. Aí eles ficam lá para saber como foi a assembleia e perguntam quantas pessoas participaram. Nunca me perguntaram qual foi o resultado da assembleia. Eles sabem que vai ser rejeitado. Eles só querem saber o volume, quantas pessoas, para dizer como é que está sendo esse não. E falando em volume, eu vou lá para o volume do parlamento. Nós não temos maioria no parlamento. Né? Nós precisamos ter uma maioria no parlamento para que a gente consiga executar e reverter toda essa desmoralização que esses desgovernos fizeram. E não vou dizer que foi só os últimos 4 anos. Né? A gente veio de um golpe, né, de um governo, depois um governo Temer, depois onde teve uma ascensão clara do fascismo, onde, e se a gente não tivesse feito a virada democrática do governo, nós realmente não estaríamos aqui fazendo essa discussão. Nós ganhamos uma parte da batalha, mas a luta tem que continuar, ela tem que ser firme, forte e alta, e quem vai dizer se a gente vai cair em dissídio ou não é a luta. São as assembleias, são os nossos diálogos, né? Não tem como a gente pensar agora, olha, claro que eu estou numa ansiedade incrível, minhas expectativas são altíssimas como petroleira, como trabalhadora, de que essa proposta venha incrível. Assim como era grande expectativa desde a primeira, e foi uma grande decepção. A primeira foi não dava nem para conversar. A segunda também não, né? Mas quem está dando o tom é a categoria. Né? E nós vamos continuar com isso, porque a verdade é que nós precisamos de sermos ressarcidos historicamente do que aconteceu nos últimos anos. Nós perdemos muito. Eu acho que não tem ninguém que possa dizer que passou com tranquilidade os últimos 6 anos. Né? A gente já falou de algumas coisas que não avançaram, e tem outras, por exemplo, o teletrabalho virou uma realidade e não tem regulamentação dentro do ACT. E nessa segunda proposta não vem nada de teletrabalho. Nada. Né? Como assim? A gente não vai ter uma regulamentação? A gente precisa, né? A gente lançou propostas e flexibilizando, inclusive, o teletrabalho, mas a gente precisa disso de acordo, porque de boca só beijo, né, gente? Então, você vai no teletrabalho e diz, não, agora você trabalha 2 dias e 3 dias em casa. Aí, não, a partir desse mês você pode ficar 5 dias da semana aqui e as outras 3 semanas em casa. E se ele quiser mudar mês que vem, eles mudam,
porque não está regulamentado. Né? Então, a gente precisa de uma regulamentação. Tivemos algum avanço para os PCDs, né? Fazerem o teletrabalho, ok, foi algum avanço, mas ainda não está no ACT uma regulamentação aceitável. Né? Então, e a gente tem que ficar batendo na tecla, sendo bem repetitivo, para que a gente possa avançar mesmo, porque para entender que esse é um anseio, claro, e essa é a nossa luta, e nós vamos sim pedir mais, né, e exigir, e não estamos pedindo a troco de nada. Nós estamos entregando nossa força de trabalho aqui a uma indústria riquíssima e que nós vimos e estamos acompanhando a distribuição bilionária de dividendos. Como é que tem tanto lucro para acionista e não tem para fazer reparos de um benefício? Né? Porque a MS é um benefício, não é para ser sustentável, né? É benefício. Né? Como assim tem tanta grana para dividendo e não tem mais investimento? Né? E por que a gente teve uma queda na qualidade da alimentação e da habitabilidade? Reclamações terríveis e vergonhosas de alimentação, da pessoa que trabalha 12 horas, de ter refeições regradas, retiradas, minimizadas. Isso não pode, a gente não pode admitir que isso aconteça. E a gente tem que ter muito cuidado, porque os últimos anos foi esse regime assim, né? Passa o boi, passa a boiada. E a retirada de direito, ela foi terrível. E além, junto com a retirada dos direitos, essa tentativa feroz de privatização, com grandes avanços. E um desses avanços é fazer uma total precarização do nosso trabalho, né? E do nosso funcionários diretos da Petrobras. E quero lembrar que o setor privado, quer dizer, as pessoas que trabalham dentro do sistema Petrobras, elas tiveram uma queda de quase 70% dos seus salários e passaram a nem sequer ter direito a plano de saúde. Ou, às vezes, um plano de saúde regrado, que só o titular tinha, a família, os dependentes não tinham. Enfim, conseguimos já reverter isso, né, recentemente. Mas a reação é lenta também. E como é que vai ser executado? Tem que fazer aditivo de contrato, tem que fazer... É tudo muito lento. Então, não vamos conseguir com uma canetada, com um passe de mágica, infelizmente. Né? Mas vamos conseguir com muita luta, com muita coesão e com muita certeza de que é possível fazer, sim, uma proposta humanizada e que respeite mais os nossos anseios e respeite nosso trabalho tão bem entregue, porque eu tenho certeza que ninguém aqui deixou de trabalhar.